Então vamos que vamos, hein, pessoal? Vamos começar. Eu acho que já deu aí, a galera já está na sala. Sejam todos bem-vindos ao Negócios na Real. Hoje é a estreia do nosso podcast falando sobre empreendedorismo, falando sobre os desafios da jornada do empreendedor. É aquela velha história, quem vê palco não vê bastidores. Então hoje a gente está aqui com uma super convidada, a Alanda Barbosa. A Alanda é designer de modas por formação e empresária. E sem enrolação, porque aqui, pessoal, no podcast é conteúdo direto da fonte e no ponto, tá? Então eu vou passar para a Alanda, ela vai estar se apresentando da forma que ela gosta de ser apresentada, falar um Uhum. pouquinho sobre ela, e aí depois a gente segue na geral aqui no assunto. Sejam todos bem-vindos, manda aí o aviãozinho para a galera para compartilhar esse podcast hoje, excepcionalmente pelo Instagram, mas semana que vem a gente vai estar pelo Instagram e pelo YouTube também, ok? De Rondônia para o mundo. Vamos lá, Alanda, tá contigo. Uhul. Boa noite, pessoal, todo mundo que está aí assistindo. Eu sou a Alanda Barbosa. E como você falou para mim me apresentar, como eu gosto, eu vou falar agora. É, eu me considero empreendedora de mim mesma, entendeu? É empresária, mas primeiro empreendedora de mim mesmo por aceitar as dificuldades que o job é, precisa, né, que a gente enfrenta. Eu sou formada pela universidade, né, em design de moda, mas não exerço a função e se der um tempo lá no final a gente até conta o porquê, que é bem interessante como nós funcionamos no nosso gerenciamento das nossas emoções. Mas eu sou empresária, né, empreendedora de mim mesma em primeiro lugar, e empresária lá da Asa Norte Shopping, em Candeias, né. Nossa loja tem bastante diversidade de produtos e está no mercado há 27 anos. E aí, há 3 anos eu assumi ali, sem saber de nada, e estamos aqui hoje para contar um pouquinho dessa história. Legal. Então, pessoal, hoje o objetivo é a gente estar compartilhando algumas histórias, né, da Alanda dentro dessa jornada do empreendedorismo. E são aquelas histórias que muita gente não fala, né, Alanda? Às vezes o cara ele olha para aquele empresário de sucesso na cidade, e ele fala, meu, é aquele grande mito, né? Ah, talvez tenha sido sorte. Ah, não, ele ganha dinheiro porque ele é herdeiro. Então são histórias que a mídia ela não conta, né? São histórias do dia a dia que muitas das vezes são noites de sono mal dormidas, renúncia, momentos que nós poderíamos estar com familiares, com amigos, e a gente dedica ali ao negócio, porque acredita no sonho, porque acredita que a realidade daquele negócio pode realmente transformar e trazer resultado na prática, ok? Então, falando um pouquinho, Alan, eu queria que você contasse para a gente Sim. um pouquinho da sua história, mas especificamente, né, se você pudesse resgatar aí alguma situação, algum desafio que você venceu durante a jornada, tá? Apenas para que a gente pudesse dar esse pontapé inicial aqui na nossa conversa, no nosso Tá, bate-papo. ok. Vou Então, tentar ser breve, que eu gosto de conversar. Mas o desafio foi todo, né? Primeiro momento, eu sempre trabalhei lá na loja com a minha mãe, né? Que organizava tudo e eu só ia, trabalhava e não participava muito das coisas, de questão de financeiro, entendia mais ou menos alguma coisa ou outra, mas eu tinha meu sonho que era eh, minha faculdade lá de design de moda. A partir da pandemia, fechou tudo e tudo mais, né? Minha mãe se afastou da empresa, que teve aquele lockdown de fechar um mês lá e tudo mais. E aí falou assim: minha filha, vai lá, é com você agora. Bem isso. E eu tava tranquila em casa, mas aí começou a chegar aquela questão, porque a gente, no nosso segmento também tem papelaria. E aí os boletos, ninguém adianta os boletos, isso as aí, contas tinham que ser pagas, né? isso aí. Então, em meio à pandemia, mesmo assim, um pouquinho com a loja fechada, aí abria, todo aquele cuidado, eu comecei, não, vamos ter que trabalhar, tem que pagar as contas. E eu não sabia de nada. E aí muitas vezes as pessoas se enganam que achar que vender é só abrir a porta, tá lá e o cliente vem, aparece, você vende e vai para casa tranquilo. E não é, muito pelo contrário. Principalmente para mim, porque a partir do momento que eu assumi essa responsabilidade, eu tinha assim, toda uma história da minha Uhum. mãe, da empresa, na cidade, e eu não posso fracassar.
decepcionar Aquela ninguém, tá? aquela É aquela cobrança. cobrança principalmente em cima de mim, né? Porque eu me cobro muito ainda. Cobrava mais, mas agora é mais tranquilo, entendendo os processos. Legal. E aí foi essa jornada de começar a trabalhar. Então, nos os últimos 2 anos, 2020, 2021, e uma parcela de 2020, 2021 e 2022, até abril, mais ou menos, foi não ter vida. Então, eu entrava às 7 horas e saía meia-noite, 1 hora, e isso de segunda a segunda. Então, só para a gente entender, Alanda. Olha só, pessoal. Olha a realidade da Alanda enquanto empresária, né? Você vê a história, né? Formada em design de moda. E ali, em pleno caos de pandemia, precisou assumir os negócios da família, né? E olha a jornada que ela se submeteu a desempenhar. Trabalhar 10, 12 horas. Enfim, Tem nem aquela jornada que a gente já conhece, né, pessoal? Que muita gente já conhece em relação ao empreendedorismo. Tá? Então, eu acredito que muitos de vocês, né, que estão nos assistindo hoje, têm o sonho de abrir um negócio, têm a vontade de abrir um negócio, têm o desejo de abrir um negócio, mas muitas das vezes se pegam, né, com medo de entrar em um ciclo desse de trabalho contínuo, né? Ah, eu até queria empreender, mas ainda tenho medo dos desafios. Então, o que que isso nos traz? Qual que é a primeira lição? Qual que é o primeiro ensinamento que nos traz? É essa história que a Alanda está compartilhando conosco. É que o empreendedorismo ele sempre vai vir acompanhado de grandes desafios. Continua lá. grandes desafios e responsabilidades. E aí eu fiquei nessa rotina, né? Então, ao mesmo tempo, comecei a morar junto com meu esposo, né, o Emerson, e ele tava assim, daqui a pouco tu tá levando a cama, o lençol pra ir, vai dormir aí, porque fica aí 24 horas por dia. Mas eu sempre acreditei, né, na empresa, no processo, e sempre sonhei muito, além do que tá ali que todo mundo via. Então, eu acreditava nisso e por isso que eu trabalhava tanto. Só que se manter ocupado não quer dizer que você está rendendo. E aí que vem a questão mesmo da correria de você querer fazer tudo ao mesmo tempo. Porque do jeito que a gente é ensinado mais ou menos a fazer, como se a gente tem aquele ditado, né, de que é o olho do dono que engorda o negócio. E aí, não é necessariamente isso, eu discordo, porque você tem que aprender a delegar, você tem que aprender a ter funções, e na empresa não tinha nada. Então, todos os dias que eu ficava lá trabalhando mais, porque eu era quem fazia compra, eu era o financeiro, eu era o caixa, eu era quem limpava a loja, eu queria fazer tudo ao mesmo tempo e não conseguia fazer nada bem feito. Vamos ser assim dizer, né? Resumir aqui pra gente não prolongar muito a história. Legal, legal. Então, pessoal, olha só. É um ponto muito legal que a Alanda acaba de abordar, né? Então, às vezes, existe um outro mito, né? Aqui no podcast, a gente vai tentar desconstruir várias narrativas, né, sobre o empreendedorismo, né? Aquele empreendedorismo muitas das vezes glamuroso, aquele empreendedorismo talvez cheio de dificuldades, né? A gente tem dificuldades, sim. A gente passa por desafios, mas o objetivo é fazer com que o nosso trabalho, fazer com que a nossa força intelectual ela consiga produzir resultados sem muito esforço, Sim, né? Mas a eficazes. maioria das vezes, o que que acontece? Nós não somos ensinados a empreender. Nós não temos uma educação financeira. Nós não temos, muitas das vezes, né, histórias de sucesso sobre o mundo dos negócios dentro dos nossos lares. Sim. Então, o que que acontece? A gente aprende na raça, né? A gente acaba aprendendo na raça. Mas não precisa ser assim, não precisa ser assim, né? E você percebe que a Alanda, durante essa jornada, ela começou a perceber que esse trabalho exaustivo ele precisava diminuir. E Alanda, fala pra gente um pouquinho sobre como que foi esse ponto de virada na sua vida, nessa sua jornada de empreendedorismo, né? A gente já sabe que você assumiu os negócios, trouxe as responsabilidades para si, entrou em uma rotina exaustiva de trabalho, mas chegou um ponto que você começou a se questionar. Cara, os resultados. Fala um pouquinho pra gente. Como que você chegou nessa virada de chave? É porque quando a gente não é educado, quando a gente não entende, a gente está fazendo da maneira como a gente foi educado ou como a gente imagina que é. Então a gente vai tentando daquela forma ali que não é mais eficaz. E é muito aquela situação de você
tá ali, eu que sou muito assim comigo, eu quero estar fazendo, porque o serviço nunca acaba. Resolve um problema, aparece 10. E você quer resolver tudo ao mesmo tempo, né? E frustra também bastante. Mas a partir do momento que você não consegue estar com os seus amigos ali no churrasco, com a tua família, no final de semana, você não pode sair, você não pode ir no aniversário, isso também frustra. E aí, junto com isso, além de toda a responsabilidade, de todo o trabalho, vem a má alimentação, né? E aí as pessoas começam a comentar sobre o seu corpo, a autoestima, e você vai deixando isso de lado. E aí eu, todos os dias, eu falava assim, eu não quero mais essa vida pra mim. Eu não aguento isso por muito tempo. Se já tô aqui há 2 anos, que eu já tô pra passar o bastão, não é isso que eu quero. E aí foi de tanto o pessoal falar, olha, não é assim. Os amigos que já entendem, que já tinham seus negócios, estavam já estruturados, falar, olha, tem que melhorar, olha aí, tem que ter processo, olha isso, aquilo. E evoluir, eu também já tinha um pouco essa noção, essa visão, mas eu não sabia exatamente como fazer isso. Então, não posso começar uma faculdade para aprender sobre as coisas que eu tenho que precisar na prática ali na empresa. Eu não posso esperar 4 anos para dar resultado. Eu preciso do resultado agora. E aí foi quando muda, né, o estalo e a gente entende que tem que ter processos, isso, aquilo. Aí foi com a consultoria que a gente conseguiu ter esse direcionamento, de Tá, Alana, entender. então, desculpa te interromper. Aham. Então, olha só, pessoal, vamos tentar criar aqui uma narrativa, né, um raciocínio, né, vamos tentar criar um raciocínio lógico. Então, o empreendedorismo, ele nasce, né, o empreendedor, ele nasce com essa força empreendedora, desbravadora, Gás. eu vou para cima, eu vou fazer acontecer, mas chega um momento em que ele percebe que ele não consegue andar sozinho. Então foi isso que aconteceu, Alana? Sim, Você percebeu que sim. você precisava Uhum. de ajuda. As pessoas começam a falar: olha, você não tem vida, né? Você não tem mais tempo para nada, você está trabalhando demais. E aí ela teve um estalo, né? Fala um Sim. pouquinho para a gente como que foi essa sua, quando que a ficha realmente caiu e quando você percebeu que você precisava de ajuda e o que você fez para virar essa chave. Eu fui atrás de entender, porque assim, a gente vê grandes empresas, grandes empreendedores em outros lugares e não muito aquele sucesso na nossa região, ou pessoas perto da família e tudo mais. E aí você consegue entender. Mas por que aquela pessoa conseguiu? Por que aquela pessoa eh, tem as suas lojas, rede de lojas pelo Brasil, mas consegue administrar, consegue viver, viajar, ter férias, né? Passear com a sua família ou não? E por que que eu não consigo aqui com uma empresa desse tamanho? Porque meu sonho é grande, eu tô com uma empresa desse tamanho. Se eu não conseguir administrar aqui, eu não consigo administrar algo maior que eu almejo no futuro, né? E aí foi essa sacada de entender que se outras pessoas conseguem, eu também consigo. E aí achar a, o método, as ferramentas necessárias para entender como realmente funcionam os negócios, como realmente funciona a empresa, quais os processos precisa ter, né? Você precisa ter ali a sua cultura, tem que ter a sua visão, a sua missão, porque se você não tem, se você não sabe onde você quer chegar, você não consegue chegar a caminho nenhum e você nem sabe por onde você vai percorrer o caminho. Legal, legal. Pessoal, a jornada empreendedora ela tem muitos desafios. Isso todos nós somos sabedores. E outro dia eu estava conversando com um amigo, né? E ele falou, cara, e a gente estava falando sobre experiências, sobre experiências ruins no empreendedorismo, né? E eu falava para ele, cara, quando eu abri tal negócio, né? Porque depois que eu saí do Sistema S, né, eu trabalhei 14 anos no Sistema S, então eu saí do Sistema S pensando assim, meu, eu sou o cara da gestão, É. então eu posso administrar qualquer coisa. E eu empreendi em vários tipos de Segmento. negócios, vários segmentos, e nenhum deles deu certo porque eu não tinha experiência de campo de batalha. E aí a gente conversando ali, eu falei, ah, cara, eu comecei a mexer com calçados e não deu certo, acabei falindo, acabei quebrando. E ele falou para mim, cara, que bom que a gente aprendeu, né? Os erros, né, servem para que a gente aprenda. Eu falei para ele assim, cara, eu não concordo com você, porque o bom seria se a Se não gente precisasse. não precisasse quebrar para aprender. A grande verdade é essa, pessoal. Então, olha só a virada de chave, olha só o insight que a Alanda ela começou a ter, mesmo na situação caótica, podemos dizer assim, que ela estava vivendo ali Uhum. dentro do seu negócio, trabalhando de forma exaustivamente, talvez até tendo um resultado bom financeiramente, mas Uhum. pessoal, nada pode ser
mais gratificante para nós do que nós termos tempo para nos dedicarmos à nossa família, aos nossos projetos, aos nossos amigos, aquilo que realmente amamos. Sim. E a partir do momento que o negócio ele começa a tomar essas proporções, de tomar esse tempo, a gente começa a se afundar em um loop infinito de derrota, de tristeza e quem sabe até mesmo uma depressão. Ah. Então, a Landa percebeu que precisava de mudança, a Landa percebeu que precisava de ajuda e decidiu agir. Na maioria das vezes, pessoal, a gente enquanto empresário, enquanto empreendedor, a gente tem aquela falsa ideia de que, eu sou bom, eu sei de tudo, e, eu comecei esse negócio do zero, né? Eu comecei esse negócio sozinho, quando eu cheguei aqui era mato. Não é bem assim, pessoal. A gente é, pode ter bons resultados sozinhos, eu não tiro o mérito Uhum. de ninguém, mas quando nós realmente nos acompanhamos com pessoas que são mais capacitadas que nós mesmos, que têm as ferramentas, têm os skills, as habilidades que podem agregar na nossa jornada, isso faz total diferença. Uhum. Alanda, fala pra gente qual foi essa luzinha que brilhou nesse fim de túnel e fez com que você começasse a mudar a sua realidade enquanto empreendedora, dona, né, de uma loja ali Uhum. na sua cidade. E fala pra gente quais foram as ferramentas, né? Se foi alguém que te ajudou. Deixa eu ver, deixa eu pensar. Pergunta um pouco tendenciosa, né, pessoal? Isso. Vai Foi, lá. foi, foi quando realmente a gente percebeu que tinha que evoluir, que não conseguiria sozinho. Porque é muito isso. Às vezes também tem muita questão de ego e orgulho da pessoa. Não, é meu negócio, eu que criei, eu sou o cara e tudo mais. E entender que não, que a gente nunca chega a lugar nenhum sozinho. Primeira coisa. E quando a gente está acompanhado com pessoas que querem o mesmo propósito, é melhor ainda. A gente consegue mais rápido, mais eficaz e mais felizes, né? E aí, quando a gente conheceu o Adson lá, que foi, chegou todo, e aí, fluxograma, que é isso? Não sei o que é isso. Que DRE? Não sei o que é isso. Tem cultura, tem visão, tem missão. E aí você realmente se sente. Desculpa, assim, a palavra é meio chocante, mas a gente se sente incompetente. Porque não tem nada disso. Então, como você quer chegar se você não tem essa habilidade? Né? E é tudo entender. A gente, no primeiro momento, a primeira mudança, assim, mais. Que teve um resultado maior foi a gente informatizar. Que a loja tinha 20 há 3 anos atrás, 24 anos, e não era informatizado, era tudo manual. Nota tudo manual, então você nem sabe quem é o fornecedor, de onde você comprou, qual valor você pagou. E se você não tem os dados, que nem você me falava, né? Se você não tem os dados para elucidar, para você administrar e ver qual é a tua evolução, aonde você está chegar, se era assim e agora está assim, você não está perdido. E aí foi muito disso, de aprender ali um pouquinho de que eu não sabia nada e que eu tinha um longo caminho pela frente de aprendizado. Legal, legal. Então, pessoal, o que a gente fala? Né? Eu tive o privilégio, eu tenho uma consultoria chamada Adam Lab, é um laboratório de inovação colaborativa, eu tenho um sócio chamado Andrews Botelho, um abraço aí, professor Andrews. O professor Andrews é professor da FGV, né? E aí a gente compartilha essa jornada aí de empreendedorismo, de consultores já há alguns anos juntos. E aí chegamos lá na Asa Norte, e o objetivo é mesmo trazer esse choque, pessoal. É inicialmente trazer esse choque de realidade. Porque às vezes a gente atende alguns empresários e aí o cara ele vive naquela bolha achando que ele sabe de tudo e que ele não precisa de ajuda. Então o primeiro passo foi fazer um diagnóstico, levantar essas informações iniciais, levantar qual que era o status que a Alanda e o Emerson estavam vivendo naquele momento, qual que era a maior dor, qual que era a dificuldade, quais eram os desejos que eles tinham, tá, em relação ao projeto. E o primeiro passo foi esse mesmo, começar com a tecnologia. Às vezes o empresário acha, pessoal, que a tecnologia é apenas para o garotinho ali de 15 anos, né? 17 anos, 18 anos, é para Acha, essa geraçãozinha nova. acha que é só para emitir o cupom e pronto, e tá Isso. tranquilo. Então eu tenho uma especialização em Power BI e a gente fala sobre o seguinte, a gente fala que os dados, eles contam histórias. Então, se você espremer os dados, eles podem te contar histórias incríveis, né? Histórias surpreendentes. Então, o primeiro passo foi, cara, cadê o sistema de vocês? Ah, a gente tem esse sistema. Vocês usam quantos por cento? Cara, eles usavam, acho que 10%, 20%.
Então, a tecnologia é Sim. super subutilizada. Eu falei, Uhum. Alanda, Emerson, como é que vocês vão medir a satisfação do cliente? Como é que vocês vão medir o resultado? Compras, retorno sobre investimento, enfim, né, os indicadores de gerenciamento. Como é que vocês vão entender se vocês não usam tecnologia? Então, esse foi o primeiro choque, né, de realidade. E aí, passamos para eles os frameworks, estudamos o sistema, fuçamos os relatórios e hoje, é, pode falar, senão eu vou tomar todo o seu Não tempo pode aqui. O objetivo finalizar. não é esse. Mas finalizando, pessoal, hoje a gente está começando um projeto de BI lá, junto com o Emerson, e Uhum. hoje eles saíram de planilhas de Excel e de um sistema pouco utilizado para terem os seus dashboards em um painel de gestão que eles podem usar e ver pelo Celular. celular, aonde Uhum. quer que eles estejam. Então, se daqui uns dias eles viajarem para Dubai, eles vão Uh! poder gerenciar a Sabe? loja por aqui pelo celular, porque já estamos construindo os painéis de BI para Hum, eles, beleza? é. Eu Então, nem continua. sei com quanto tempo que a gente tá, porque eu converso bastante. Mas foi essa questão mesmo de entender todos os dados, entender as funções e não só a questão do sistema e direcionamentos ali financeiro e tudo mais, mas também a questão de saber delegar, entender o papel mesmo fundamental do líder, né? E aí a gente começou a, a sonhar mais alto, a alcançar novos objetivos, ter coragem para realmente investir e acreditar no negócio. Então a gente quis comemorar os 27 anos, né, em 2023, reformando, ampliando a nossa empresa, ampliando o negócio, ampliando o estoque, investindo mais, e é tanto que agora a gente também já abriu a segunda loja. Legal, legal, legal. Então, pessoal, olha só como é que isso, olha como que isso é libertador. Você entender a condição que você está. E eu estava falando isso esses dias numa reunião para mulheres empresárias, eu faço parte junto com o Tiago Oliveira e a Larissa, que é uma grande arquiteta aqui da cidade. E a gente estava falando sobre alguns insights, sobre algumas ferramentas, sobre alguns posicionamentos que você pode ter, que você precisa ter dentro do seu negócio. Eu estava falando para mulheres empresárias. E aí eu falando para elas sobre o seguinte, sobre o primeiro passo para você ter um ponto de virada, um ponto de mudança, seja no seu negócio, seja ele físico, digital, grande, pequeno, médio, é você entender qual o status que você está. Aonde eu estou? Como que eu estou hoje, né? Qual que é a minha função dentro desse negócio enquanto dono desse negócio? Às vezes a Alanda falou de um grande mito, né? Existe um mito que fala assim, que o que engorda o negócio, né, é o que engorda o rebanho é o olho do dono, né? É. Eu acho que é isso. Isso é apenas um mito. Existem ferramentas, existem frameworks, existem estratégias baseadas na construção de uma cultura voltada para resultado que estabelece uma gestão que é autogerenciável. Então, o dono não precisa estar lá dentro para que as coisas aconteçam. Uhum. Né? O dono não precisa estar lá dentro 100% para que as coisas aconteçam. Ele precisa 100% estar gerindo o negócio, que é diferente. Às vezes as pessoas elas confundem assim, eu não eu preciso estar lá. Ah, não, eu não preciso estar lá. Não, eu preciso estar lá sim, mas não fisicamente. OK? Eu Uhum. preciso estar lá através dos meus controles de gestão, através da minha cultura Os colaboradores. fundamentada, através dos meus valores estabelecidos. Se isso estiver bem organizado dentro da organização, pessoal, a empresa ela roda, a empresa ela acontece, Uhum. tá? Então, falando um pouquinho sobre essa condição de você realmente entender qual o papel, qual lugar que você está, né? Assumir a sua responsabilidade. Quem você é no contexto empresarial. É aquilo que a gente chama de assumir a responsabilidade mesmo. Assumir a Sim. responsabilidade daquilo que você precisa fazer, né? É, eu não preciso estar lá todos os dias, mas eu preciso sim continuar gerindo o meu negócio, tá? Então, Uhum. Alanda, fala pra gente é, quais são os insights, né, que você teve, que você tem tido Uhum. durante essa jornada, né, de caminhar no empreendedorismo, de ser
dona de negócio, quais foram as chavinhas que começaram a mudar aí dentro de você? E você pode recomendar para as pessoas que estão nos ouvindo hoje. Ai, são tantas. Mas é muito essa questão de quando você não tem uma habilidade, quando você não tem uma competência, mas você sabe aonde você quer chegar, você precisa achar as ferramentas ou as pessoas que vão te levar a esse ponto. Tem que entender a gente na vida que a gente não sabe de nada, que a gente está aprendendo constantemente todos os dias e que a gente precisa tirar esse papel de que sei de tudo para atingir, tirar o nosso orgulho também de dono, de empresa, porque a empresa é minha, eu sei como eu quero e tudo mais. E realmente é separar a pessoa física da pessoa jurídica. Além do financeiro que você tem que separar, né? Que as pessoas não têm esse controle de financeiro, então acha que o dinheiro da empresa é o seu pessoal, tem que separar. E também entender, buscar as ferramentas, buscar as alternativas, criar a cultura da sua empresa, gerenciar as pessoas, os seus colaboradores. Você tem que entender que as pessoas elas querem se sentirem, como é que eu posso falar? Úteis. Elas querem ver que o trabalho delas está rendendo alguma coisa. Então, muitas vezes eu passei por esse ponto de querer fazer tudo por achar talvez que a galera não fazia do jeito que eu fazia. Mas se eu não parar, se eu não ensinar como é que é, ir treinando e falando e conversando, principalmente, eu acho que é muita questão do diálogo hoje em dia que eu falo. Galera, a gente tá assim, vamos chegar assim, porque assim, a minha visão hoje em dia é realmente mudou totalmente a chavinha porque eu não sou a dona do negócio. Eu sou a líder que vou fazer o time e a equipe chegar ao nosso objetivo em comum. Todo mundo junto. Que aí entram outras coisas de cultura, tem que estar alinhada, galera. Outro papo aí, né? Mas é muito isso. As pessoas querem, que estão ali com você, elas estão junto para fazer você crescer também, todo mundo alcançar os resultados. A empresa crescer, a empresa evoluir, todo mundo se sente orgulhoso fazendo parte disso. Outra coisa é é você realmente acreditar em você e nas suas ideias, mesmo que as pessoas não acreditem. Eu acho que para você ser empresário, hoje em dia você tem que ter muito a gestão das suas emoções, não ligar para críticas, porque eu tive também toda essa mudança de mentalidade, porque mesmo com você lá falando todos os dias o que tinha que fazer, o que era necessário, eu ainda era preso nessa questão de não saber expressar, não saber cobrar, não saber delegar, né? Eu tinha muito essa coisa de ter vergonha de falar, mas aí quando você tá lá, que você tem que pagar a conta, que você tem que fazer o negócio crescer, aí você vai do jeito que tá indo e vai evoluindo. Pessoal, olha só. Quem faz o negócio crescer é o dono. Quem carrega o negócio é o time, tá? Então tem tudo a ver com isso que a Landa ela tá falando, né? Uma das dificuldades que a gente teve com a Landa no início era justamente essa. Eu falava, Landa, você precisa delegar. Ela, tá bom, eu vou delegar. Aí passava uma semana, a gente tinha a nossa reunião estratégica, aí, Landa, você conseguiu delegar? Ela não conseguia Não. ainda, mas vou delegar. E a gente foi insistindo, Alana, você precisa delegar, você precisa aprender a delegar. Porque na maioria das vezes, o que acontece, pessoal? Às vezes a gente acha que o fulano ele não consegue fazer tão bem quanto a gente. E isso é uma grande mentira, isso é um grande mito. Faz até melhor se duvidar. Porque as pessoas elas podem fazer até melhor, se duvidar. Desde que a gente dê condições para que elas trabalhem. Então, tá alinhadíssima essa sua fala. Né? E teve um outro fato que eu lembrei aqui, pessoal, é que durante a consultoria, e bem no início mesmo, a gente foi fazer um levantamento tributário. Você lembra desse caso? Sim. Que aí quando a gente quer desistir de tudo, que não entende. Fala um pouquinho sobre esse caos, né? É porque quando você tem uma empresa que você compra, você emite nota fiscal, você compra de fora, como a gente compra muita coisa fora do estado, de indústria, né? Tem toda essa parte chata que eu mesmo nunca entendia, não queria nem saber, e não entende a toda essa questão que tem de entrada de imposto, de saída, ICMS, IPI e tudo mais. E aí, quando você vai ver que dentro da tua empresa tá tudo errado, você tá pagando o que você não deveria estar pagando, ou tá pagando errado, ou tá pagando a mais, ou poderia estar isento de alguma coisa, aí você começa realmente a
Endoidar, né? Mas assim, eu não entendo Desesperar. isso, por que que tá acontecendo, tá? Às vezes você tá comprando um produto, precificando um produto achando que é um valor X e é um valor Y, totalmente errado. E olha só, pessoal, a gente fez um levantamento, né? E a gente percebeu o seguinte. Eu falei, Alanda e Emerson, vocês têm um contador? Temos. E esse contador? Ah, ele faz a nossa contabilidade. Ele já instruiu vocês em relação a essa situação? Não. Então, o que estava acontecendo que a gente detectou logo nos primeiros meses, pessoal? É que a mercadoria ela entrava no estado e aí Emerson e Alanda já recebia lá o DARI, né? Que é o boletão do governo. E aí pagava aquele imposto já antecipado na entrada da mercadoria no estado. Só que essa mercadoria ela é classificada como substituição tributária. Isso. Ou seja, se eu já paguei, eu não preciso pagar quando eu vender. Uhum. E o que estava acontecendo? Eles estavam pagando na entrada e quando vendiam, não deduziam isso no sistema e Isso. pagavam novamente. Então, automaticamente, pessoal, eles estavam pagando duas Duas vezes. vezes. Nós Isso. identificamos, mostramos para a Landa e eles falaram: Meu Deus, e agora? Eu falei: Calma, nem tudo está perdido. O governo não vai te devolver esse dinheiro fisicamente, mas a gente pode entrar com um pedido de compensação, né? E a gente entrou lá, levantou os dados, depois eles contrataram outro parceiro, né, Landa? Uhum, sim. E conseguiram restituir Advogado uma boa lá. Sim. parte, né? Uhum. Pode falar um pouquinho? Você começa a enlouquecer, né? Porque você tem um monte de conta para pagar, você tem a mercadoria, você tem planos para comprar e a entender que aquele dinheiro foi pago duas vezes, dói um pouco, né? No bolso, porque você pensa o que, que você poderia ter feito com aquele valor, né? Ter investido em outras coisas, como a gente queria investir. Investir em infraestrutura, investir em novos equipamentos. Foram quantos anos vocês estavam naquela situação de pagar o imposto dobrado? Vocês têm recordação? Não lembro agora. Foram Mas alguns anos, né? sim, Foram alguns anos, pessoal. Alguns anos. Então isso ressalta o quê? A até antes de eu importância, assumir, né, também, tá? até antes de você assumir a loja, né? Você Uhum. está 3 anos na loja? Sim, Então, olha só, pessoal, ela assumiu a loja 3 anos. Então, antes dela assumir, já essa tinha situação ela pagado, já estava já ocorrido. acontecendo já há bastante tempo. Então, isso ressalta o quê, pessoal? A importância de você ter bons profissionais ao seu lado. Então, às vezes você olha assim e você fala, ah, não, meu, esse consultor é muito caro. Uhum. Ah, não, esse contador é muito caro. Ah, esse social media é muito caro. Ah, esse assessor é muito caro. Então, o que é caro e o que é barato? Sim. Existe um conceito muito relativo sobre isso. Então, às vezes, eu posso pagar barato, mas isso pode me custar caro, porque esse serviço não me traz valor. Então, se a Landa tivesse tido uma assessoria capacitada ao ponto de mostrar para ela todos esses pontos cegos, meu, vamos lá, né? Vamos ser sinceros aqui. Quem é que Uhum. acorda de manhã e fala, ah, eu vou lá para a empresa para pagar imposto 2 vezes para o governo? Por favor, né? Então vamos lá. Ninguém faz isso, Ninguém. gente. Então, às vezes você fala, não, vou economizar, mas esse economizar se torna caro, tá? Empresário, Uhum. estou aqui puxando a sua orelha publicamente. Não cometa o mesmo erro. Não diga que está caro, exija valor, tá? Chama os seus empregados, chama os seus funcionários, chama os seus fornecedores e fala, meu, seu preço é elevado, então entregue valor para mim, né? Uhum. Entregue valor, né? A gente conhece aí a história do telefone da maçã, né? Cara, a gente sabe que o telefone da maçã não é o melhor telefone do mundo, mas, meu, quem não quer um telefone Todo desse? mundo quer. Todo mundo quer, porque o brand, o valor que a marca construiu em volta dos seus produtos é muito grande, tá? E eu acho que a gente está quase no fim. Produção, quanto tempo a gente tem aí? 4 minutos? Ah, já Então vamos lá. conversa. Então, Alanda, para a gente quase ir para o nosso final de podcast, Uhum. pessoal, quero agradecer aí, o pessoal que está ao vivo. Vocês têm alguma pergunta aí que vocês gostariam de compartilhar aqui com a gente, para a gente responder aqui ao vivo? Sei lá, se de repente tem uma dúvida sobre o que fazer no negócio, enfim, manda aí a boa para a gente, pessoal da Tá com algum produção aí. problema, algum bloqueio? Alanda, legal, você falou um pouco Ah, sobre o autoconhecimento, né? Eu sim. acho muito importante, eu sou muito fã sobre essa questão do autoconhecimento. Vou falar isso num outro episódio, mas eu queria que você me falasse, né, como que foi essa virada de chave sobre o autoconhecimento, você se conhecer, se entender, mudança de mentalidade. Uhum. Fala um pouquinho pra gente sobre isso.
É muito essa situação, né? Quando a gente sabe aonde a gente quer chegar, entende as ferramentas, entende toda a complexidade do processo, mas você tem que entender como que você administra isso. No meu caso era bem complicado, já pela vida, né? Assim, de ser muito retraída, de não conversar muito e tudo mais. Do nada eu ter que, galera, vamos lá, isso, aquilo, aprender a delegar, aprender a contratar. Então, às vezes eu deixava de falar alguma coisa porque não sabia como lidar com isso, não queria, né, às vezes magoar, chamar a atenção de alguém, e até a questão de delegar, eu não sabia como administrar isso, como eu vou chegar lá na pessoa, ensinar e tudo mais. E até a questão mesmo da administração, né, de tudo o que eu tinha o conhecimento, que eu comecei a aplicar, mas ainda faltava em mim aquela coisa, meu Deus, que eu não tô conseguindo, e aí também ficava, tem dias maravilhosos, dia que eu ficava, acontece um problema, você, né, já começa a refletir tudo da vida e tudo mais, e aí achar que não era capaz, que não ia conseguir. É muito o que eu vejo hoje em dia, assim, várias pessoas que começam negócios, né? Começa a abrir ali uma lanchonete, alguma coisa, e acha que esse resultado vai ser imediato. O meu problema sempre foi muito isso, não entender que, principalmente dentro de uma empresa, é um processo de persistência, é um trabalho todos os dias para você chegar naquele nível que você quer. Então, eu queria mudar hoje lá o financeiro, a coisa e já ter resultado. E não é assim, né? Então, você se autoconhecer, administrar as frustrações. Poxa, aconteceu isso, ok, mas por quê? Deus. E aí você entender que você não precisa chegar nesse ponto. Ah, aconteceu um problema, aconteceu um erro, galera, equipe, como é que a gente conserta? Ó, vamos fazer isso aqui agora. Não questionar tudo e é bem complicado isso, as pessoas acharem que vai empreender, que vai abrir, que vai ser tudo mil maravilhas. Você se frustra, você fica cansado. Um dia. É porque tem muito essa questão da motivação, né? Você chega lá, não, agora eu sei que eu tenho que fazer isso e aquilo, mas se você não acontece aquele processo diariamente, todos os dias, a tua motivação acaba e depois você acaba não executando o que tem que ser executado. Legal, legal, legal. Show de bola. E assim, pessoal, é nítida a transformação que a gente vê na vida da Landa mesmo. A gente consegue emitir essa transformação hoje. Eu olho para a Landa hoje e falo, cara, é outra pessoa, em todos os aspectos, tá? E. Oi? Ah, sim. E olha só, quando a Landa chegou, a gente falou para ela, na verdade, quando a gente chegou, né? Eu falei, Alanda, quem é que faz o marketing da sua empresa? E ela falou, eu pago uma influenciadora aqui na cidade e ela faz os meus posts. E eu falei, não, a partir de hoje vamos cortar custo. Você não vai mais fazer. Quer dizer, você não Você vai mais fazer com ela, cortou o né? custo. Aí eu falei, vamos cortar custo. Já demite essa guria aí, já dispensa ela, quem vai fazer o marketing é você. Porque a gente precisava mesmo desse engajamento, a gente precisava mesmo criar esse movimento e a Landa ela aceitou o desafio. E cara, as propagandas que a Landa faz hoje nos canais da loja dela, eu mostro para todo mundo. Porque, meu, são hiper profissionais, né? São produções muito boas, né? E ela faz isso sozinha. Então é um exemplo de superação mesmo, tá? Ela entendeu, ela assimilou o papel dela como gestora, como alguém que realmente precisava ir em busca dos seus resultados Uhum. e não mais viver naquela vida escrava de trabalhar 10, 12 horas. Não é isso, Alana? Sim, Então hoje você tem tempo para dedicar a outras coisas, Alana? Como é que tá a tenho, sua rotina nesses tenho. últimos Agora eu dias? tenho, já tenho uma pessoa lá de logística, tem a gerente, tem o financeiro, tem o pessoal do caixa, os vendedores, a gente já tá também nesse trabalho lá com eles, que eu cobro mesmo. Eu converso bastante, eu explico, galera, a gente tá aqui, a gente vai chegar aqui. Vocês não estão vendo, não, mas eu tô vendo. A gente vai chegar aqui. E no começo eu começava a ficar meio assim, né? Começou chega com aquelas palavras de inglês, rebrand, não sei o quê. Eles ficam meio assim, não entende, mas quando os resultados começam a aparecer, eles, opa! Aí eu falo lá alguma coisa, olha, quando você fizer isso, isso vai. Aí chega lá contando, olha, eu fiz lá, tá, isso Legal. aqui. E é bem legal isso. E aí essa questão mesmo de autoconhecimento,
Eu também tô começando a trabalhar com eles, já falo um tempo e tal, mostrando histórias, mostrando o poder que tem dentro do negócio, não só as ferramentas, né, mas a questão mesmo do vendedor, qual o nosso papel, qual o nosso propósito dentro da igreja, da empresa, e eles já começam a ver assim, é bem legal, tá bem bacana. Isso é essa questão de sempre estudar. Então, desde que eu mudei essa minha mentalidade, que eu fui atrás também do autoconhecimento, da autorresponsabilidade, entender a empresa, eu descobri não só o propósito da empresa, mas o meu propósito dentro dela, né? E aí eu não parei mais, é só estudando. Então hoje eu faço outros cursos, eu leio bastante, eu tenho tempo mais para isso, para fazer academia, porque a saúde, 2 anos sim, não tem horário para comer, você come qualquer coisa, aí você vai engordando, aí as pessoas começam a comentar, né? Porque adoram, oh, engordadinho e tudo mais. E aí desconta na comida todo o estresse do trabalho. É Então fácil, não né? é fácil. É muito essa questão de quando a gente está sobrecarregado, que a gente não tem essa orientação, a gente inverte os valores, né? Legal, né? Olha, tem uma perguntinha aqui, ó. O que é mais difícil nesse processo de se tornar um empreendedor de sucesso? A Neidia Letras está perguntando aqui. O que é mais difícil nesse processo? Acho que é para se tornar um empreendedor de sucesso. Uhum. Para que você se torne um empreendedor de sucesso, o que foi mais difícil para você durante essa jornada? O mais difícil é, para mim, no caso, foi essa mudança de mentalidade. De não estar satisfeita com aquela situação, de enxergar a possibilidade e ir atrás. Que é todos os dias uma batalha, todos os dias um aprendizado. E acho que para mim, nesse momento, principalmente, é uma briga interna comigo mesma. De entender que eu precisava evoluir, entender que eu precisava estudar, que eu precisava me profissionalizar. Então é muito isso. É realmente pagar o preço tanto do teu tempo, tanto da tua dedicação, como de ferramentas de pessoas que vão te trazer resultados a longo prazo. Muita gente quer os resultados a curto prazo. Mas entender isso, entender, independente também se você for um autônomo ou não, que tá, você entender que aquele teu trabalho pode ser uma empresa. Você tem que ter os processos, né? Tem que ter o financeiro, tem que ter uma missão, tem que ter uma visão de onde você quer chegar. E se você tem um time, é entender que aquele time faz parte. É entender que as pessoas querem também, junto com você, chegar lá aonde vocês almejam, né? E é muito isso, que eu acho que falta muito. É as pessoas entenderem que os colaboradores, que as pessoas que estão com você vão te ajudar a chegar lá. E é porque não é fácil. É muito trabalhoso, é muito processo. É muita coisa. As pessoas, elas não gostam de conversar, né? De falar com a pessoa. Eu Legal, acho. legal, Eu legal. acho que tem muito disso. Então, isso que você está falando, Alanda, conecta muito. Tem um livro que eu li alguns meses atrás, eu acho que ano, não lembro agora o tempo exato. Mas ele tem um recorte, ele fala sobre o tipo de comunicação. Existem 3 tipos de comunicação. Existe a comunicação ganha, perde, ganha, aonde eu preciso ganhar e você precisa perder, onde um lado precisa ceder, ok? Uhum, Existe o lado ganha e perde, né? Existe o ganha-ganha e existe um nível que a gente chama de nível de comunicação plena, que é quando eu entendo que as minhas diversidades em relação ao seu ponto de vista, aquilo que você acha, eles não são nada face ao resultado que a gente precisa alcançar juntos, ok? uhum, Então, enquanto eu estou lutando com o cara ali, não, você tem que perder para eu ganhar, né? Você tem que perder para eu ganhar. Ou quanto eu estou ali no nível respeitoso, né? Não, eu até te respeito, né? Eu até te respeito, mas a gente não se dá muito bem, mas eu te respeito. Então, tá no nível da luta ainda. Mas quando eu tô no nível ganha-ganha, eu entendo que as suas diferenças, o seu ponto de vista, nada disso faz sentido frente ao resultado que a gente precisa alcançar junto. Então, quando a gente entende esse nível de comunicação, ganha-ganha, cara, a gente consegue resultados exponenciais. E essa é a sim. grande característica de negócios, de empresas que deram certo.
porque eles entenderam que o nível de comunicação ganha-ganha, ele supera os desafios de convivência, ele supera as ideologias, ele supera os sim. conflitos. Por quê? Porque nós estamos conectados com o resultado. Cara, a gente tem uma missão, a gente tem um sonho grande, a gente tem um grande desafio. Sim. Hoje a Asa Norte, ela está na segunda unidade, né, lá em Candeias, Sim. e daqui uns dias vai ser 3, 4, vai entrar no online, né? Veremos. Você já, E aguarde. já inauguraram o site já com vocês? Inauguramos, mas aí teve a outra loja e tudo mais, que é um Fizeram. outro processo, é um outro conhecimento, Tá vendo, é um pessoal? outro desafio também. Então, ó, saíram de uma situação caótica, vamos dizer assim, exaustiva de trabalho. Já estão hoje abrindo a segunda loja, já Sim. tem aí a pretensão de abrir um negócio online, tá? Então é daqui para frente. Mas souberam entender, né, o diagnóstico da Sim. situação que estavam vivendo, superaram isso e continuam lutando, né? Uhum. Um grande mito também é, consegui chegar ao sucesso, agora eu sou o grande bambambam da história. Não, pessoal, os desafios eles continuam, né? Não é É um verdade? degrau de cada vez. Você almeja tá ali. Quando você chega ali, aparecem novas oportunidades, aparece um novo objetivo, um novo sonho, e aí são novos desafios. Então, pessoal, quando você chegar num degrau mais alto de sucesso, entenda que os desafios eles ainda vão existir. Uhum. Eles Ainda não ainda fiz, vão estar ainda nem ali. fiz 5% do que eu quero. Tá vendo? Então você precisa ter metas mesmo audaciosas, querer crescer, Uhum. porque a gente pode, pessoal, você pode, né? Assim como tantas histórias que a gente vai estar trazendo aqui no podcast, e vocês vão perceber que a capacidade de mudança ela depende de cada um de nós. Basta que a gente assuma a responsabilidade Uhum. de fazer. Sim. Porque se a gente tem uma ideia, ela é apenas uma boa ideia até que ela se torne Uhum. prática e vire realmente um negócio de sucesso. Uhum. Tá? Então, para a gente já quase encerrar, para a gente já ir encerrando, a gente queria agradecer aí, pessoal, a audiência, o pessoal que está ligadinho aí na live, no podcast. Hoje a gente teve um probleminha lá no nosso YouTube, algumas autorizações ainda ficaram serem liberadas. Mas semana que vem, quinta-feira, eu quero te convidar para estar presente. Nós vamos ter um super papo com outro empreendedor aqui do estado, assim como a Alanda. É bom. E compartilhe essa live com as outras pessoas, seus amigos, aonde você puder Familiares. lançar aí o nosso convite. Vai ser um prazer a gente estar junto na semana que vem, tá? Alanda, deixe uma mensagem para o pessoal que está assistindo nossa live. Deixe uma mensagem da forma que você quiser deixar. Uhum. Fica à vontade. Tá, futuros empreendedores, empreendedoras, aqui comigo. Eu acho que Vai o lá. principal de tudo é você acreditar em você mesmo, no seu potencial, no seu sonho que você é capaz e não se deixar abalar por críticas. Até assim, vou abrir um parênteses rapidinho, a questão da minha faculdade. Era meu grande sonho, que eu tinha aquele objetivo, mas eu sempre esperava alguém, bora lá, que eu vou acreditar em você e nos seus sonhos e objetivos, né? Então, eu tinha muita vontade, mas eu não realmente colocava em prática. Então, muitas vezes você deixa de fazer aquilo que você quer, aquele sonho, por alguma crítica, ou esperar que alguém vai pegar no seu bracinho e vamos lá junto, porque cada um tem um sonho, cada um tem um objetivo e uma percepção da vida. Então, às vezes, alguma coisa que faz sentido para você não faz pelo outro. Então, não espere o outro, o apoio, a motivação que você precisa para começar o teu negócio, para começar a empreender, independente qual for ele, o teu sonho, teu objetivo, se é uma lanchonete, se é uma hamburgueria, se é mexer com unha, manicure, micropigmentação, independente qual seja o seu sonho e seu objetivo. Acredite que você é capaz e realmente pratique. E realmente vá atrás dos conhecimentos necessários para você não só ficar tentando, batendo na trave sempre. É para fazer o gol. Esteja preparado para fazer o gol. Um parênteses aqui, que eu comecei há um tempo atrás, que eu sempre fazia muitas coisas da loja, que é o meu trabalho, mas eu não me expressava, não falava da maneira como eu queria, né?
Até comecei a falar com os meninos, e conversar e tudo mais. Eu sempre chorava, não conseguia falar. Eu falei assim, não, isso é uma coisa dentro da empresa que tá me fazendo bem. Sempre gostei de falar para as outras pessoas: olha, vamos acreditar que você é capaz, vamos desenvolver isso aqui, que você consegue. E aí eu comecei a estudar bastante essas coisas e desenvolver. Eu comecei a praticar. E de vez em quando lá no Instagram, galera, e esse aqui não tá mal. E a pessoa realmente faz sentido, esse aqui, então se Legal. desbloqueia e tudo mais. E aí eu falei semana passada, eu falei assim: olha, eu tô me desenvolvendo, tô aqui falando com vocês que eu quero melhorar minha oratória, minha fala, meu raciocínio, a minha opinião e tudo mais. E aí surgiu a oportunidade do podcast, né? Então eu falei assim, a partir do momento que eu sou empreendedora de mim mesma, tudo que eu falava não, tudo que eu tinha vergonha, a partir de agora então vou assumir esse desafio. Então eu vou lá falar porque alguém está precisando escutar isso, porque alguém quer empreender também e não sabe como, acha, vê a gente de fora, acha que é mil maravilhas e não é. Então vamos lá, todo mundo junto, empreender, gerar muito emprego e ser feliz. Legal, parabéns, Alan. Orgulho de você, tá? Além Obrigada. de ter conseguido vencer seus desafios, né? E assim a gente abre um parênteses, né? Porque além de tudo isso que aconteceu, conseguiu realmente superar as suas limitações e hoje ele está dando um show. E é isso, pessoal, é realmente entender que você precisa de ajuda, você precisa realmente de pessoas que te Sim. ajudem na caminhada, você precisa realmente de profissionais que te mostrem o caminho, você precisa de ferramentas que tragam resultado. Porque eu estava falando esses dias atrás, né, numa outra live, eu falei, não vale a pena a gente negociar os nossos valores, nossa família, os nossos sonhos, em detrimento de um negócio que não dá resultado, ok? Então eu queria deixar aqui para vocês o nosso agradecimento por você ter participado conosco desse super bate-papo de estreia. Hoje a gente está aqui arrumando as coisas. Fico lisonjeada. E não poderíamos começar da melhor forma, né? Eita. Trazendo a Alanda para trazer esse super bate-papo para todos nós, tá? E quero aqui deixar o endereço do meu arroba lá do Instagram, é @adsonsilva7. Então, se você tem algum desafio de gestão, seja na área financeira, na área de cultura organizacional, se você precisa melhorar os seus KPIs, se você precisa criar um projeto de BI, ou se você tem, né, o desejo também de produzir, fazer um projeto de marketing, nós temos aqui também parceiros, nós temos squad que podem ajudar você, ok? Então me segue lá no Instagram, tem o canal Finanças no Azul, que é um canal onde a gente vai estar também trazendo conteúdo sobre finanças, sobre investimento, sobre rentabilidade, sobre crescimento, sobre empreendedorismo, enfim, ok? Finanças no Azul, @AdsonSilva7, WhatsApp 6992905660. Manda uma mensagem, vou ter um prazer enorme de te atender e entender quais são os desafios de gestão que você tem passado e enfrentado para te ajudar nessa jornada. Beleza? Beleza. Alanda, agradecimentos para a Agradecimentos. gente Não, encerrar. conhecimento nunca é demais. Acho que a ferramenta mais valiosa que a gente tem, que eu consigo enxergar hoje em dia, é o conhecimento. Então, você tem que investir muito. Eu invisto muito em conhecimento diariamente, todos os dias. E o Adson é uma ótima pessoa para estar ali te alfinetando. Então, vai lá, acompanha ele, vê as dicas, começa a aplicar que você vai ver o resultado. Então, quando você quiser mais evoluir, entender, estiver preparado, aí você Legal, vai lá. legal. E Então, obrigada pelo convite também. valeu, Muito uma feliz, honra, muito um feliz. prazer tê-lo aqui conosco. Aí agradecer a sua audiência. Muita gente comentou lá e falou: ó, não vejo a hora de começar a live para me acompanhar. O Olha, pessoal que que te bom. segue, Obrigada. o pessoal que te acompanha aí. E é isso, Os cara. meus clientes maravilhosos, amo vocês. Legal, legal, legal. Pessoal, deixando os agradecimentos aqui, gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores. Estamos aqui Soma Estúdio. Então, se você deseja assessoria de imprensa, assessoria de comunicação, então os meninos eles podem te atender da melhor forma possível aqui na cidade, ok? Oferecendo um serviço de primeira qualidade e agregando muito valor para o seu negócio, tá? Asa Norte Shop, na segunda unidade lá em Candeias do Jamaré, dirigida aí pela Alanda Barbosa e o Emerson ali nos bastidores, tá? Então, é onde você encontra de
tudo em um só lugar, ok? Materiais de Papelaria, papelaria, ferramental, armarinhos, lavagem, utilidades, utilidade. embalagens, você encontra de tudo em um só lugar. Então, se você tem a necessidade de algum produto, procura Asa Norte Shop, que eles vão ter o imenso prazer de te atender e te ajudar da melhor forma possível. Laborda Provedor, a internet que não vai te deixar na mão, ok? Com Criei aqui o certeza. slogan na hora. Aqui, ó. Laborda Provedor, pessoal aí de Candeias, assina Laborda que você não vai ficar sem Sem Netflix. assistir aqui o nossa live podcast. A live não vai cair na sua casa se você assinar o Laborda Provedor. 7 Digital, assessoria de comunicação e criação de estratégia de valor para o seu negócio, ok? Através de 7 pilares. Podem mudar aí a história do seu negócio através de social media, estratégia de marketing digital e redes sociais e mídias sociais. Pessoal da Sede Digital. E Adam Lab Innovation, laboratório de inovação colaborativa. Ok? Então esses são os nossos patrocinadores. Agradecemos a presença de todos vocês. Fiquem todos com Deus e que essa semana seja uma semana ainda muito melhor a semana que virá, né? Que ela seja muito melhor que essa, Que que é já essa, tem sido muito boa com para todos certeza. nós. É Beleza? isso. Obrigada, gente. Então é isso. Produção, podemos encerrar? Encerraremos em 5, 4, 3, 3, 2, 2, 1. 1. Valeu, gente. Até a próxima. Fechou?